Os trabalhos recentes dos treinadores do Atlético têm tido uma tônica muito forte, que talvez seja, é bem verdade, uma tônica no futebol mundial como um completo, mas os três zagueiros têm aparecido com todos os treinadores recentes do Atlético, por exemplo. A gente pode ir lá para trás com o Paulo Autuori, passa pelo Felipão, passa pelo Paulo Turra também, pelo Wesley Carvalho, por Juan Carlos Osório e agora com o Cuca ainda não. Duas partidas com um quarteto defensivo, mas que durante essa semana o Cuca tem trabalhado com três zagueiros, a gente já sabe, a gente já deu a informação aqui para vocês e eu reforço. Eu tenho ideia de trabalhar com o terceiro zagueiro. Durante a semana, na preparação para enfrentar o Operário, o Cuca tem pensado, tem trabalhado com um esquema com três zagueiros. E, cara, por quê? Pô, porque todo treinador que passa no Atlético tenta, uma vez ou outra, utilizar três zagueiros em algum momento. Eu tenho duas hipóteses para isso. A primeira é porque, assim, o Atlético tem um elenco que possibilita que isso seja verdade. O Atlético tem um elenco que possibilita que os treinadores tenham a opção como os três zagueiros como algo positivo. A exemplo do que é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique tem a melhor fase da carreira dele como um zagueiro de dupla, ao lado do Thiago Heleno, é verdade, lá em 2020, quando o Atlético tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Mas ele é um jogador por característica muito interessante para se trabalhar com três zagueiros. É rápido, consegue fazer um lado direito da defesa interessante. Joga, por exemplo, no final da Copa Sul-Americana, inicia a jogada do gol como um zagueiro com liberdade para avançar pelo lado direito da defesa. Nesse momento, o Atlético tem um Thiago Heleno que, como back central, funciona muito. O Thiago Heleno consegue virar a bola com as duas pernas e tem uma conversão nesse lance muito boa. Um cara que tem melhorado cada vez mais nas bolas longas por partida desde que chegou ao Atlético. Hoje, o Atlético tem o Matheus Gamarra para a posição do zagueiro pelo lado esquerdo, um canhoto, um cara que consegue também fazer viradas de jogo muito tranquilamente, um zagueiro que tem facilidade para sair ali, utilizando a perna esquerda. E aí tem alguns exemplos que a gente pode lembrar nessa posição. É o caso do Nico Hernandes, é o caso do Lucas Fasson, é o caso do próprio Zé Ivaldo, que teve a melhor temporada da sua carreira jogando como zagueiro pelo lado esquerdo no sistema com três. Então o Atlético tem tido peças interessantes. E aí dá para lembrar os laterais também. Pela esquerda, por exemplo, como um terceiro zagueiro pela esquerda, tanto o Abner quanto o Lucas Esquivel já foram utilizados. Então esses laterais construtores que acabam se tornando zagueiros em determinados momentos também foram comuns ao Atlético nessas últimas temporadas. Então isso pode justificar. Talvez os elencos que o Atlético tem montado possibilitem e sejam até pensados para a utilização de um esquema com três zagueiros. Mas eu acho que tem algo de tendência mundial nisso, cara. Eu acho que o Atlético tem, por exemplo, se espelhado, e os treinadores que passam pelo Atlético, né, tem se espelhado muito do que é uma tendência no mundo todo hoje. Se pega o Manchester City, por exemplo. O Manchester City tem uma construção com três jogadores, usa 4, 5 zagueiros em determinadas partidas. O Guardiola virou ala esquerda. O Stones se torna zagueiro em determinados momentos. Você tem Rubem Dias, você tem o Nathan Ake, você tem vários zagueiros. O Akanji, por exemplo, é outro que também é sempre muito utilizado. Então o City é um exemplo muito claro do que é atuar com vários zagueiros dentro de campo e, em essência, uma saída com três jogadores. O Arsenal com o Arteta também é um exemplo muito claro. Praticamente todo time na Europa trabalha, se não com três zagueiros, com uma construção em três jogadores. Porque é uma tendência, acabou virando o manual dos treinadores aí internacionalmente e também nacionalmente. Você pega o Palmeiras, né? O Palmeiras tem uma construção com três jogadores, o Mike se torna um ponta direita lá, um ala direita, o Marcos Rocha é um zagueiro pelo lado direito, com o Gustavo Gomes e o Murilo, por exemplo. Você tem outros exemplos no Brasil, cara. Então é muito interessante. O próprio Tite na seleção brasileira, quando recuava o Danilo para ser um zagueiro pelo lado direito, ou o Alexandre do outro lado para ser um zagueiro pelo lado esquerdo, para fazer também uma saída em três jogadores. Então, dado todo esse panorama, agora eu queria responder uma pergunta. Mas é bom? Tem dado resultado? Tem funcionado utilizar um esquema com três zagueiros? No Atlético até tem funcionado. E eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, muita gente não gosta do esquema de três zagueiros porque é mais recuado, digamos assim, se tem um zagueiro a mais em campo. Mas eu vejo o contrário, cara. Eu acho que com um zagueiro a mais em campo, você tem dois jogadores ofensivos a mais dentro do campo. Porque, por exemplo, vamos pensar num 4-3-3. 4-3-3 você tem três defensores, três meio-campistas, tem quatro defensores, três meio-campistas e três atacantes, certo? Num
3-4-3, você vai abdicar de um meio-campista para torná-lo zagueiro, na teoria, beleza, 3 zagueiros, mas você ganha 2 atacantes pelos lados do campo. Então você abdica de uma posição de ataque para ganhar 2 posições de ofensividade. Sendo que no esquema mais tradicional, no 4-4-2, no 4-2-3-1, você teria 4 jogadores destinados a se defender. Claro que ninguém defende 100% do tempo, ninguém ataca 100% do tempo. Mas é interessante a gente pensar nisso. Talvez a utilização de 3 zagueiros deixe o time até mais ofensivo do que defensivo quando comparado às formações mais tradicionais, digamos assim. E nesse elenco do Atlético, eu acho que a situação tende a dar certo. Também pela concorrência com o Kaique Rocha, né? Para mim, o Kaique Rocha fica muito exposto quando está numa linha de 4. O Kaique Rocha, quando joga pelo lado esquerdo, por exemplo, fica muito exposto à transição. Mesmo caso do Thiago Heleno. Então, se protegidos numa linha com 3 zagueiros, com 2 jogadores para fazer uma recomposição, uma cobertura em contra-ataques, eu acho que tende a funcionar mais legal. Até o próprio Cuca tem utilizado essa ideia já. Só não com 3 zagueiros de ofício, mas, por exemplo, na partida contra o Londrina 6-0, o Eric se tornou zagueiro pelo lado direito em vários momentos. Na partida contra o Operário, o Léo Godoy entra em campo e é praticamente um gatilho ali pelo lado direito, não como lateral, não como um ala, não um cara que vai atacar a linha de fundo, mas um construtor ao lado direito da defesa, praticamente um terceiro zagueiro pelo lado direito. E o Esquivel se tornou esse ala, espetou o Esquivel, espetou o Julimar, e o Léo Godoy foi esse cara da construção ao lado direito do ataque. Então acho que é muito interessante. Acho que a ideia do Cuca tem sentido tanto no elenco do Atlético, quanto pensando nacionalmente e internacionalmente, nos padrões, nas tendências de jogo no futebol mundial. E acho que tende a funcionar. Acho que tende a dar certo. E, cara, pedir para vocês, abre um pouquinho a cabeça, vamos pensar fora da caixa, essa frase de clichê, mas eu acho que dá para tentar dar uma chance para essa ideia dos 3 zagueiros antes de falar que é retranca, antes de falar que não funciona, que tem que fazer o simples, que tem que manter no 4-3-3, porque o potencial é muito grande. No Atlético Mineiro, por exemplo, 2021, o Cuca teve um esquema não com 3 zagueiros, mas com 3 homens na saída de bola, 2 zagueiros e um volante. E talvez ele pense na mesma coisa em fazer no Atlético. Como pode fazer com 3 zagueiros também, isso não há nenhum problema. Fechado? Então vamos ver o que vai fazer o Cuca. Tem testado isso. Agora a questão é se vai funcionar dentro de campo ou não, mas tudo que eu penso aí sobre 3 zagueiros no Atlético, tá tudo explicado em mais uma edição aqui do Olho do Tigrinho, rapaziada. Tamo junto, tá falado. Um abraço a todos e valeu.